Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus amados irmãos, o livro de Atos é um livro que traz para nós alguns acontecimentos marcantes na vida da igreja, na vida do povo de Deus. O primeiro acontecimento que nós encontramos nesse livro é a ascensão de Jesus. Jesus é levado aos céus e os discípulos ansiosos, ou até preocupados pelo que estava acontecendo, eles ficaram olhando para os céus. E aparece 2 varões de branco e diz: varões galileus, por que estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Já no início desse livro, nós temos a promessa da volta do Senhor Jesus. Mas também encontramos nesse livro o acontecimento, a festa do Pentecoste, onde acontece ali a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja, dando poder à igreja, dando capacitação à igreja para a proclamação das boas novas. Até então a igreja permaneceu em Jerusalém por ordem do próprio mestre. Permanecei em Jerusalém até que do alto seja dado poder. E eles permaneceram. Até então a igreja estava nas 4 paredes. Mas depois que o Espírito vem sobre a igreja, o Espírito enche a igreja de autoridade, de poder para anunciar o Evangelho. E aí você vai ver que eles começam a sair das 4 paredes e começam a anunciar o Evangelho. A igreja começa a crescer, a se multiplicar. Agora o número não era apenas de 12, era muito mais. Se converte 3.000 e vai se convertendo pessoas. E vão adentrando a igreja. A igreja vai crescendo. E a igreja vai desenvolvendo a sua missão na terra como uma igreja missionária, como uma igreja proclamadora da verdade de Deus. Ela realiza a sua missão, a tarefa que tem, que é de proclamar o Evangelho de Jesus. Esse livro apresenta para nós uma igreja atuante. Uma igreja que está envolvida com o trabalho do Senhor, com a missão do Senhor. Uma igreja que se preocupa em crescer, não apenas em número, mas em qualidade. Uma igreja agora que está voltada para aquilo que ela deve fazer, que é cumprir a sua missão. Eu estou certo que essa igreja somos nós. A igreja continua, a igreja permanece. E nós somos conclamados como igreja de Cristo nesses dias a dar continuidade à obra que essa igreja começou, o trabalho que essa igreja assumiu, que é servir ao Senhor com excelência. Tendo em vista, meus irmãos, a vida, a obra e o ministério dessa igreja, eu quero pregar nessa noite com o seguinte tema: uma igreja atuante. Uma igreja atuante. Em primeiro lugar, uma igreja atuante, ela persevera. E você pode perceber nesse texto que essa igreja, Lucas, o autor desse livro, deixa bem claro, no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa igreja é uma igreja perseverante. E esse foi o ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, muitas das vezes, nos ensinou sobre perseverança,
a Bíblia está cheia de ensinamentos sobre a perseverança, e a própria Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas em que a igreja foi perseverante nesse texto? A igreja foi perseverante na doutrina dos apóstolos. Note que aqui havia os discípulos dos apóstolos. A igreja tinha crescido. E agora os novos convertidos estavam perseverantes na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. É o ensino de Cristo. É aquilo que Cristo transmitiu para os apóstolos e, consequentemente, eles transmitem para os seus discípulos. Essa igreja tinha doutrina, tinha ensinamento, tinha base sólida. E essa base é o ensinamento de Cristo. Essa igreja aqui é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo é a atenção de todas as coisas. É uma igreja que vive o ensinamento de Cristo e propaga o ensinamento de Cristo. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que nós temos essa missão como igreja de Cristo, permanecer na doutrina de Cristo, nos firmarmos na doutrina de Cristo e transmitir essa doutrina para as futuras gerações, para os novos convertidos. Por isso que a igreja reformada se preocupa, quando alguém se converte na igreja, em colocá-lo numa classe de catecúmenos, para instruir no ensinamento bíblico, para discipular, para treinar, para apresentar a doutrina cristocêntrica. Nós temos essa missão de transmitir essa doutrina. Ao longo dos anos, a igreja se preocupou com isso, e por isso, em alguns momentos, a igreja tomou posição, reafirmando os ensinamentos, as bases da teologia cristocêntrica, porque começou a surgir várias heresias no meio da igreja. O gnosticismo foi uma das tais. E os apóstolos, como bons dispenseiros de Cristo, combateram essas heresias e tantas outras que surgiram. Nós precisamos também estar alerta, atento a isso. A liderança da igreja precisa estar alerta, atenta a isso. E continuar esse legado que ficou para a igreja de todas as gerações, até que Cristo volte. Mas a igreja, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, ela perseverou também, como diz o texto aí, no partir do pão. No partir do pão. E isso nos remete a esse sacramento que depois da mensagem vamos celebrar. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Esse sacramento, meus irmãos, traz para nós uma simbologia daquilo que Cristo fez por nós. Cristo entregou sua vida, morreu na cruz do Calvário. Ele mesmo, quando estava morrendo, disse: está consumado. Ele consuma o plano salvífico de Deus, que foi planejado na eternidade. Deus planejou salvar todos os eleitos de todas as épocas. E para que esse plano se consumasse, fez necessário enviar o seu Filho Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, para que este oferecesse o sacrifício uma vez por todas, para que aplacasse a ira de Deus contra os pecadores. E hoje, por meio dele, somos salvos. O sacramento do Senhor traz para nós esse simbolismo daquilo que Cristo fez por nós. Hoje, por causa desse sacrifício, somos santificados, justificados, regenerados, transformados, nascemos de novo, passamos da morte para a vida. Passamos agora a obedecer à voz do Espírito de Deus. E tudo isso foi Cristo em nós. É Cristo em nós. É Cristo agindo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também diz que
a igreja, ela perseverou não apenas na doutrina, não apenas na prática da celebração do sacramento, mas também essa igreja era uma igreja de oração. Ela foi perseverante na oração. E eu quero dizer para a igreja nessa noite, a igreja aqui, a nossa igreja, Igreja de Vicente de Carvalho. Nós precisamos urgentemente ter a mesma atitude que teve essa igreja. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que oram, mas eu fico muitas das vezes entristecido como os nossos cultos de oração são vazios. Se conta quantas pessoas tem num culto de oração. Muitas das vezes não tem um envolvimento como deveria ter no culto de oração. Nós estamos aí tendo vigílias e são poucas as pessoas que estão indo para a vigília. Já participei de umas 2 aqui. Se tivesse esse número nas vigílias, oh aleluia. Poucas as pessoas têm levado a sério uma vida de oração. E eu fico a refletir, meus amados irmãos, como é a vida daquele irmão que muitas das vezes não frequenta o culto de oração. Como é a vida dele no dia a dia? Porque o culto a Deus é um reflexo. Esse momento aqui que nós estamos vivendo é um reflexo do meu dia a dia, do seu dia a dia, da sua vida com Deus. Isso significa que você tem que trazer da sua casa para esse ambiente a sua prática de vida com Deus. Não é inverter o papel, querer levar daqui para casa. Se você fizer isso, você está fazendo errado e não vai alcançar o propósito que Deus quer. Então nós precisamos desenvolver essa vida de oração, porque a igreja de Cristo é uma igreja de oração. Por que será que a Coreia do Sul tem crescido o número de crentes? Porque ao longo dos anos eles aprenderam que precisam perseverar na oração. Mas eu quero dizer a você que a oração não vai mudar os decretos de Deus. Não pense que vai mudar. Para você não se decepcionar. Então, pastor, por que vamos orar então? Por que temos que orar? Meus irmãos, nós temos que orar porque Jesus ordenou a orar. A palavra ordena a orar. Os apóstolos que aprenderam a orar ensinaram também a orar. Paulo chega a dizer: orai sem cessar. A sua vida deve ser uma constante oração. Então essa igreja é uma igreja de oração, de fervente oração. E você vai ver que milagres, prodígios e maravilhas vai acontecer. Porque a oração nos ensina uma coisa, um princípio que a oração nos ensina. A oração nos ensina a dependermos de Deus. Quando você ora, você está dizendo assim: Deus, eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu não dependo, não é do meu trabalho. Eu não dependo, não é dos meus familiares. Eu dependo exclusivamente do Senhor. Quando você ora, a sua atitude deve ser essa. Você não deve orar para dizer assim: eu quero receber uma bênção, eu quero receber uma casa nova, um carro novo. Você deve orar dizendo assim: Senhor, eu oro porque eu dependo do Senhor. O Senhor é a razão da minha existência. Tudo que tenho, tudo que sou, vem de Ti. É do Senhor. Então eu entrego a minha vida por completo ao Senhor. Uma igreja atuante, ela persevera. Ela persevera no ensino cristocêntrico. Ela persevera na celebração do sacramento. E ela persevera na oração. Mas, meus irmãos, uma igreja atuante, em segundo lugar, uma igreja atuante, ela é temente a Deus. Ela é uma igreja temente a Deus. Observe o que diz o versículo 43. Diz assim: cada alma havia temor.
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa igreja tinha temor no coração, e temor não é medo de Deus, mas respeito por Deus e pelas coisas de Deus. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o temor é algo importante na vida de um servo de Deus, de um crente. O temor é importante. O salmista diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho da tua mão comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Você quer ser essa pessoa? Você quer ser essa pessoa? Então nós precisamos temer ao Senhor. Levar as coisas de Deus a sério, meus irmãos. Ter respeito pelas coisas de Deus. Ter comprometimento com as coisas de Deus. Servir a Deus não é só vir no domingo, no final de semana, sentar nas protonas aí, assistir o culto e voltar para casa. Servir a Deus envolve comprometimento com a obra de Deus. Comprometimento com a igreja, comprometimento com os irmãos. E essa igreja aqui, eu vejo essa igreja como uma igreja atuante, porque ela entendeu isso e ela vivia isso. Ela é uma igreja temente. Mas uma igreja atuante, meus irmãos, ela vive a misericórdia. Ela exerce a misericórdia. Olha o que diz o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa igreja aqui é uma igreja que pratica a misericórdia. Os necessitados da igreja eram socorridos, eram ajudados. A igreja não vivia para si mesma, mas ela se preocupava com todos os membros, dos maiores aos menores, dos mais ricos aos mais pobres. E eu estou ciente que esta é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que nós precisamos viver. Essa igreja é uma igreja misericordiosa. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão se preocupando muito por si e pouco pelo próximo. Lembremos o que disse o Senhor Jesus. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. A igreja lembra? Como foi? Sobre todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Jesus. A palavra de Deus também diz: misericórdia quer e não sacrifício. Em uma época em que os judeus se preocupavam mais com o culto exterior, com apresentações, o Senhor combate essa ideia dizendo assim: misericórdia quer e não sacrifício. Não vai adiantar de nada você trazer um sacrifício a Deus. E eu quero dizer que isso que nós estamos fazendo aqui é um sacrifício. Na velha aliança, o sacrifício era feito através de animais. Mas hoje o sacrifício é você sair da sua casa e vir cultuar a Deus. Mas esse sacrifício não vai adiantar se você não tem exercido a misericórdia. Se você está sentando perto de um irmão que está passando fome, que está passando frio, que está passando necessidade, e você entra e sai do templo e não se preocupa. Você precisa exercer a misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele é o Deus da misericórdia. E Deus ensinou o seu povo desde os primórdios a exercerem a misericórdia. Na velha aliança nós encontramos leis que foram aplicadas para o exercício da misericórdia. Cuidar do órfão,
da viúva e do estrangeiro. No Novo Testamento, esse princípio permanece. Porque no momento em que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas, houve uma reclamação dos tais para os apóstolos, e a orientação dos apóstolos diz: irmãos, escolhei 7 homens, cheios do Espírito Santo, para que desenvolva esse ministério. Nesse momento nós encontramos aí a base para o ofício diaconal. Os diáconos da igreja vão exercer a misericórdia, vão cuidar das pessoas necessitadas da igreja, vão ver essas coisas, vão trazer a situação para o conselho da igreja, vão orar com estes e vão trazer a situação para que sejam socorridos. A igreja precisa exercer a misericórdia, irmãos. Cada crente individualmente precisa exercer a misericórdia. Agora, qual tem sido a sua preocupação em relação a esse princípio? Você tem se preocupado? Na nossa congregação nós temos uma irmã, que eu chamo ela a irmã da misericórdia. Todo mundo conhece aqui, creio que sim, quase todos, né? A irmã Renilde. Irmã Renilde, toda semana ela tem saído com o Nivaldão, o esposo, e tem entregado nesse frio sopa aos mendigos, os moradores de rua, levado cobertores, agasalhos. Eles estão exercendo a misericórdia. Mas muitas das vezes, dentro da própria igreja, tem pessoas precisando de ajuda e às vezes não estão sendo socorridas. Nós estamos cuidando de uma família na Vila Baiana, uma irmã que está com câncer. Ela veio do Nordeste, ela está com câncer no seio, está para operar, está na fila, esperando uma vaga. Essa irmã veio do Nordeste, não tem nenhum familiar aqui, tem um único filho, é separada. Ela trabalhava como merendeira na escola estadual Teresa, ali na Vila Júlia. E o salário dela é R$500. Para uma pessoa que vai ser operada de câncer. E quando Deus colocou essa irmã na nossa vida para a gente cuidar, eu disse: meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer? O que é que vamos fazer? E conversei com alguns irmãos da congregação e Deus tem mobilizado os irmãos, tem tocado no coração. Esses irmãos estão arrumando cesta básica, gente católica e outras pessoas que não é da nossa igreja estão ajudando através dessa família que é da igreja. Mas qual é o papel da igreja? O que a igreja tem? O que é que nós temos feito, meus irmãos, para socorrer esse tipo de pessoa? Um dia um pastor, que foi meu pastor, ele disse assim: irmão, chegar numa casa e ver o problema, ver alguém com fome e dizer assim: irmão, vamos fazer aqui uma oração, isso é hipocrisia. Oração sem ação é hipocrisia. Você precisa orar e precisa agir. E eu quero dizer que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, que não possa ajudar. Se a igreja se unir, a igreja pode exercer esse papel da misericórdia, como viveu essa igreja. A igreja viveu a misericórdia. Ela se preocupava com os dilemas, os problemas das pessoas, as misérias, e ela agia para ajudar. Uma igreja atuante, ela persevera, ela é temente, ela vive a misericórdia. E em último lugar, irmãos, ela é participante. Ela é uma igreja que se envolve. Olha o que diz o versículo aqui, 46. Versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa igreja, ela amava estar junta, estar unida. Ela amava a participação. E eu quero falar algo aqui que talvez até possa confrontar você nessa noite. Talvez até. Eu gosto muito de ministérios. Não sou contra ministérios na igreja. Não sou contra departamentos na igreja. Pelo contrário, sou a favor. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões de departamento dentro da igreja, de ministério dentro da igreja. Precisamos tomar muito cuidado. Senão nós começamos a agir na individualidade, nos grupinhos, cada um no seu quadrado. E aí a igreja começa a se dividir, ela começa a se separar. No dia que tem um culto, uma programação evangelística da UPH, os outros não vão se envolver, porque é o UPH. No dia que tiver uma vigília promovida pela SAF, ou promovida pela UMP, os outros não vão se envolver, porque é o departamento. Cada um no seu quadrado. Irmãos, nós não podemos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Senão a igreja começa a dividir dentro dela mesma. Será que isso está acontecendo aqui, irmãos? Será que isso acontece na nossa igreja? Os departamentos, cada um no seu quadrado? Nós precisamos rever essas coisas. Precisamos trabalhar unidos, juntos. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos cooperar uns com os outros. Congregação com sede, sede com congregação. Para que o trabalho cresça, para que a igreja se multiplique. Quem sabe até daqui a 5 anos mais, nós vamos ter um número aí de 2.000 membros. Ou muito mais. A igreja precisa pensar em crescer. Mas a igreja só vai crescer, se multiplicar, se ela entender isso aqui que a igreja primitiva entendeu. A palavra nessa noite, meus irmãos, nos convoca a revermos se nós estamos agindo como essa igreja, se nós estamos sendo uma igreja atuante. Se estamos vivendo os mesmos princípios que essa igreja viveu e que transmitiu para a futura geração. Se estamos sendo essa igreja, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a glória. Mas se estamos falhos em algum princípio que vimos aqui, então vamos orar. E vamos tomar uma posição firme em nossas vidas, para a glória de Deus. Para que sejamos bênçãos na vida do irmão, na vida da igreja. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos abençoe, em nome de Jesus.